Audiobook do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém, por Gary Renard. Introdução. Este é um livro sobre espiritualidade real, não o que passou por espiritualidade na mídia popular nas últimas 2 décadas. A espiritualidade tem sido confundida com um movimento de autoajuda. Quando você terminar esse livro, você não apenas entenderá a diferença entre os dois, mas também saberá por que apenas um deles pode te fazer feliz. Existem diferenças entre uma espiritualidade que vai te poupar muito tempo e aquelas que não vão. Aquele que economiza tempo apresenta a ideia de desfazer o ego e mostrar como fazê-lo. O ego é algo que os grandes ensinamentos, como o budismo e o trabalho do professor espiritual Um Curso em Milagres, define em detalhes e também descreve em detalhes, maneiras surpreendentemente semelhantes. Na verdade, você descobrirá que existem mais semelhanças entre o budismo e Um Curso em Milagres do que entre ele e o cristianismo, embora o curso use a terminologia cristã para falar com o público ocidental. Sem entrar nas distinções e aplicações necessárias para desfazer o ego, isso virá depois. Digamos, por enquanto, que o ego é a ideia e a experiência de que, de alguma forma, nos separamos de nossa fonte. O ego assumiu uma existência pessoal, uma identidade própria que não é uma com a fonte e que acreditamos ser reais. A disciplina espiritual acelerada se concentra em desfazer esse ego, que se baseia na ideia de separação. Se você desfizesse o falso você, que é o ego, então apenas o verdadeiro você permaneceria. Você não tem do que se esforçar para ser o verdadeiro você. Você não precisa evoluir. O verdadeiro você já é perfeito. O que você tem a fazer é remover as barreiras que o impedem de alcançar a experiência e a expressão dessa perfeição. Coincidentemente, essa perfeição não tem nada a ver com nada do mundo, mas com algo que não é deste mundo. Existem pessoas, até mesmo cientistas brilhantes e altamente respeitados, que vão te ensinar que você deveria fazer amizade com o ego. Isso é muito bonito. O único problema é que você, o ego, não está interessado em ser seu amigo. Seu ego quer te matar. Como diz Um Curso em Milagres, que foi ditado por Jesus, a quem nos referiremos neste livro como J, a psicóloga e pesquisadora Ellen Schuckman. É muito provável, portanto, que o ego te ataca quando você reage com amor, já que ele te avaliou como incapaz de ser amoroso e você está contradizendo o julgamento dele. O ego vai atacar os seus motivos assim que eles não mais concordam claramente com a percepção que ele tem de você. Nesse caso, é quando ele passa repentinamente da suspeita à perversividade, pois sua incerteza terá aumentado. Este livro não trata de tornar espiritual o que não pode ser espiritualizado. Este livro trata-se de ir para casa para o espírito. Ele lida com a realidade. Essa realidade é o amor, mas não o amor como o mundo tradicionalmente pensa nisso. Isso é um amor que não pode ser explicado, apenas experimentado. É o objetivo para o qual guiou os grandes místicos ao longo da história, sabendo que não poderia ser descrito. No entanto, é possível vivenciar essa realidade mesmo que pareça que estamos aqui e que somos corpos. Não somos corpos, mas nos parece que somos e nos sentimos como se fôssemos. Meu propósito não é negar às pessoas sua experiência de ser corpos. Eu só quero mostrar que essa experiência é falsa. Isso também é válido para a nossa experiência do tempo. Nós experimentamos o tempo de forma linear e acreditamos que estamos fabricando tudo em movimento. Esta também é uma falsa experiência. A verdade é holográfica. Tudo isso já aconteceu. E sim, tudo já aconteceu. Então você não pode criá-lo na hora. Você não cria a maneira como as coisas são. Você já fez isso no início dos tempos. Todos os que pareceria acontecer depois disso já é um fato consumado, para a maioria.
As pessoas não gostam dessa ideia, mas ela faz parte de um sistema de pensamento que, se compreendido e aplicado, poderia poupar-lhe uma incrível quantidade de tempo dentro de sua experiência ilusória. Nem sempre temos escolha sobre o que experimentamos, mas podemos escolher como experimentá-lo. A essência dessa escolha reside num certo tipo de perdão, aquele praticado pelos grandes mestres como Buda e Jesus. Não se trata do perdão a que o mundo está acostumado. Uma vez que aprendemos e praticamos, desfaz o ego e nos leva de volta ao nosso verdadeiro lar, que é um com a nossa fonte. Essa é a via rápida da vida espiritual, salvar muito, muito tempo. Salva incontáveis ciclos de vida, que são, na verdade, uma série de sonhos, mas que tomamos como se fosse realidade. A resposta para a vida é substituir a falsa experiência de ser um ser separado, um ser espacial, pela verdadeira experiência de ser espírito perfeito, que não é apenas não espacial, mas está além do universo de tempo e espaço. É a experiência para a qual dirige a grande espiritualidade, que é a resposta para a vida e sua mais difícil. Chegar a esta experiência da realidade, que é a perfeita unidade com Deus, exige muitas concessões. Este livro não faz concessões em relação aos ensinamentos do curso, porque seus professores se recusam a fazê-los e devo fazer o mesmo. Como o curso apropriadamente coloca na página 73 do Manual do Professor, o mundo tenta fazer 1000 concessões sobre isso e tentará fazer 1000 avançar. Nenhum único pode ser aceitável para os professores de Deus, uma vez que nenhum deles seria aceitáveis a Deus. Com esse espírito, o texto a seguir relata fatos reais ocorridos entre o final de 2006 e início de 2013, exceto por minha narração e notas. Os fatos são apresentados no quadro de um diálogo em que há 3 participantes: Gary, sou eu, Artem e Purchá, 2 mestres ascensos que apareceram para mim corporificadamente. Minha narração não é introduzida por rótulos indicadores, a menos quando interrompo o diálogo, caso em que simplesmente acrescento as palavras das notas. As inúmeras palavras que você encontrará em itálico indicam ênfase por parte da pessoa que diz. Não é absolutamente essencial acreditar que as aparições dos mestres ascensos se beneficiem da informação que vem nestes capítulos, e eu pessoalmente não me importo com o que você pensa. No entanto, eu posso dizer-lhe que é altamente improvável que um leigo sem educação superior como eu teria sido capaz de escrever isso sem a inspiração desses professores. Em todo caso, deixe em suas mãos, leitor, que pense o que quiser sobre as origens do livro. Fiz todos os esforços para acertar, mas não sou perfeito e por isso, portanto, este livro também não é. No entanto, se houver um erro nos dados destas páginas, pode ter certeza que é meu e que não foi cometido por meus visitantes. Além disso, embora o relato desses diálogos seja apresentado em uma linha facilmente observável e de acordo com a vida real, os diálogos nem sempre eram lineares. Às vezes eram holográficos. Em alguns casos, coisas que são ditas antes foram incluídos em uma parte posterior do livro e coisas que eles disseram depois de terem sido arquivados antes. Eu nunca tomaria uma decisão sobre isso, nem sobre qualquer outra coisa relacionada com esses livros, no entanto, sem orientação de fazê-los por meus professores. Referências a um curso em milagres, incluindo citações introdutórias de cada capítulo, aparecem no índice que vem no final do livro. Eu sinto uma gratidão ilimitada pela voz do curso, cuja verdadeira identidade é discutida aqui. Quero agradecer a 4 pessoas que me ajudaram a tornar isso possível. Minha primeira agente de promoção, Sue Borg, que fez um trabalho tão bom que tive a oportunidade de falar em público em vários lugares, e ainda aproveito o tempo para aprender algo com meus professores. John Cook, meu amigo e segundo agente promotor, nada menos que um presente de Deus. Minha ex-esposa, Karen Hennard, que se tornou um dos meus professores, além de uma grande amiga e uma pessoa que você conhecerá nestas páginas e que revela a identidade de Artem nesta vida. O amor não esqueceu ninguém. Contém muitas citações da versão oficial de Um Curso em Milagres, que foram escritos para ajudar você, leitor, a estudar o curso, mais tarde, se você assim escolher.
As citações do início do capítulo estão em itálico, embora não apareçam em itálico no curso. O editor e eu queremos expressar nossa gratidão aos membros da Mill Foundation for Inner Peace, Valley, Califórnia, os editores originais do curso e a Foundation for One Course, The Miracles, de Tremolook, Califórnia. Por décadas de trabalho importante, obrigado, ao qual um curso em milagres conseguiu alcançar o mundo. No final do livro, incluímos informações sobre onde obter a versão autêntica do curso. Finalmente, embora eu não seja afiliado à Fundação para um Curso em Milagres, gostaria de aproveitar esta oportunidade para estender meus sinceros agradecimentos a Gloria Wepnick e Kenneth Wepnick, promotores da referida fundação, em cujo trabalho grande parte deste livro é baseado nele. Muito cedo, Artem e Purchá me guiaram para tornar-se um estudante dos ensinamentos dos Wapnicks, e este livro não pode deixar de refletir todas as minhas experiências de aprendizagem. Gary Hennert, tomando banho no brilho do sul da Califórnia, e a apenas 5 horas do Havaí.